Hoje o pastor é conferencista, palestrante, escritor, comediante, empresário, além de ser pai, marido, avô. Como que você faz tudo isso? E como que você divide, vamos supor, um show de stand-up de um culto, por exemplo? É um grande desafio até por causa daqueles que estão indo no evento. Sim. Eu sempre explico muito bem quando é uma palestra. Senão o cara vai a uma palestra e ele aguarda, né, um apelo no final. Você quer receber Jesus? Às vezes eu estou numa empresa e no final um dos colaboradores, né, que me admira vai lá, mas eu achei que o senhor deveria ter falado mais. Né, o senhor não trouxe a Bíblia, não abriu. Então as pessoas confundem muito isso. Eu não, eu tenho que ter cuidado. Às vezes você dá um deslize, né, e pede um amém. Depressão. Por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso em particular, foi o seguinte, eu fui assim, eu não tive uma família bem organizadinha não, era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição, só que eu não sabia isso. Eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros. Porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito. Já teve? Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei assim, pois é, meu senhor. Eu falo e o senhor fala. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas, assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, okay, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade, converse os dois. Quer comprar alguma coisa, não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. E no final também, um senhor falou assim, o senhor é muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha... Com a internet hoje. Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retuitado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia.
Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tem a governo, tem a lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente de elogio ou crítica... Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere. Mas aí eu, às vezes, procuro humor. Esses dias o cara ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente tá tudo certo. E aí... Então ele não sabe se eu tô falando sério, se eu tô brincando, sabe? Sim. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas é lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Agora, você era pedreiro, isso é verdade? Eu trabalhei de pedreiro em São Paulo. Eu fui motorista, balconista, pedreiro. Eu já naveguei aí já. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou flamenguista, moro em Xerém. Ei, Xerém, você é vizinho do Zeca Pagodinho. Zeca promove bastante lá, né? Mandar um beijo pro Zeca Pagodinho. Beijo, Zeca. Gente boa. Gente boa demais. E como veio para São Paulo? Eu tenho uma prima que mora aqui, e uma época eu fiquei sem trabalho lá e vim para cá. E aí o primeiro emprego aqui foi? Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Isso aí. Ainda sabe mexer na colher, Bastante. rebocar uma parede? Sim. Eu ainda mexo. Mexe ainda? Eu trabalho com... Né, tem umas obras que eu faço por lá, com a minha turminha que trabalha. De vez em quando eu estou lá ajudando, mexendo em alguma coisa. Né? Não dá para pegar mais nada pesado, mas... E você já era divertido? Não. Não? Não, porque, como eu te disse, como eu tive esse problema de sair dos lares, né? Quando eu falava uma palavra, eu fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido. Tá certo? Só que quando eu me converti em 92, aí apareceu esse cara que eu não conhecia, que começava a fazer piada de tudo. Comecei tudo, eu vi alguma coisa engraçada, certo? E isso só foi desenvolvendo, e eu comecei a ver na Bíblia muita coisa que dava para tratar com bom humor. Eu vim de uma escola onde o conhecimento era muito forte, os caras eram muito bons no conteúdo que tinha, mas muito ruim na didática de aplicação. Sim. Então, acabava das reuniões, é como se olhasse espiritualmente para o chão e visse que a maior parte do alimento que ele entregou estava ali. Então, eu descobri que eu podia pegar aquilo, que era muito bom, reciclar e devolver às pessoas de uma forma mais fácil. E foi isso que o humor acabou me dando a oportunidade de fazer. Obviamente, Deus, certo? Mas através do humor. Mas você acha que foi que Deus escolhe só um para curar, ou alguns, e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso, certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer? Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé beber um pouco demais, certo? Ficou nu dentro da sua tenda. Deus não falou nada, certo? Nasce Sansão e Deus diz, você não toma vinho e, aliás, não vai comer nem uva. Então, os dois eram servos de Deus, certo? Um faz algo aqui que o outro sequer pode chegar perto aqui, porque o relacionamento com Deus é muito particular, muito individual. Outra coisa que é bom nós ressaltarmos é que para Deus ninguém morre. Quem fica chorando é quem ficou. Entende? Então, eu sempre digo, a morte é ruim para quem fica. Exatamente. Então, Deus, por que você quer que... hoje sua mãe tem 91 anos, é isso? 97. 97. Se ela tiver 120, você não quer que ela morra. Não. Se ela tiver 200... E nem ela quer morrer. Exatamente. Então, o que acontece? Independente de quando ela chega, a cura chega, essa pessoa que alguém está perguntando por que ela morreu, tá certo? Ou ela vai morrer, um dia ela iria morrer do mesmo jeito. E alguém iria estar fazendo essa mesma pergunta, ok? Então, a grande questão é que as pessoas morrem para pessoas, mas não morrem para Deus. E ninguém vai sensibilizar a Deus não entendendo. Deus diz, eu sei que você não me entende. Há uma diferença muito grande entre eu e você, certo? Você tenta me entender, certo? E não consegue. Eu consigo te entender e está tudo certinho. Mas isso é uma palavra muito confortadora para quem perde alguém. Quem está ali seguindo a palavra de Deus, uma pessoa reta, fez tudo que tinha que fazer aqui, morre, dá um tempinho e já tem um encontro com Deus, já está lá, tem um encontro. Não sei se é assim. Mas me falou que não é assim.
que vai ter o dia disso e que vai demorar? É mais ou menos assim, não? É mais ou menos assim. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte: agora vejo por espelhos um enigma, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido. Certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, é meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como, mas nós temos algumas informações que nos norteiam, Sim. tá certo? A Bíblia fala que existem duas vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o corpo... O espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça. É um favor que você... O que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo. Você simplesmente aceitou o processo de santificação. Entendeu? Entendi. Então o que acontece é que seus pecados começam a ser menores, se eu poderia dizer assim, certo? Sim. E quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É mesmo peso? Ué, não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado? Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno. Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela... Você está aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só menti, eu contei mentirinha. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Aliás, até dizem que não... é citado isso na Bíblia, que não pode se falar muito ou pensar sobre a morte? Não fala disso, não tem nada disso. Não tem. Você é capaz, você é livre para questionar, não tem problema. Você pode questionar. Você já questionou Deus? Eu já. Porque tem algumas coisas que às vezes confusas para a gente entender. Você pede sabedoria. Certo? Sim, você tem que... Por exemplo, Celso, vamos imaginar a Arca de Noé, aquilo que a maioria é bem básico, né? Os animais grandões vindo, aquela coisa toda, a arca toda compartimentada, cheia de jaulas para prender, mas a Bíblia nunca disse isso. E ela disse que tinha que ser um casal. E se Noé era um cara tão sábio, ele entenderia que para que botar jaulas se eu posso praticamente nivelar todos os carnívoros e herbívoros quando nascem, se eles são mamíferos? Eu coloco todos eles juntos, certo? O que faz com que nenhum ofereça perigo para o outro. Eles comeriam menos, sujariam menos, não precisariam compartimentar, caberiam mais lá dentro. E a única milagre que nós precisaríamos é que o leite da búfala, da vaca, amamentasse todos os mamíferos. Tá certo? Que não seria nada difícil para um Deus que é capaz de tirar azeite de uma botija, sim, multiplicar o leite da vaca. Então a gente acaba, sabe? Mas eu já me perguntei muita coisa e ao longo do tempo você vai amadurecendo a sua mente, vai buscando estar mais perto do autor desse livro. Que a melhor maneira de se entender um livro é conversando com o autor. Sim, certo? É verdade. O autor é o Espírito Santo. Então eu, assim, tem coisas que eu viajo para Israel e pergunto, porque são coisas bíblicas que eu vou aprender o contexto histórico, ok? Cultural. E eu pedi que desse ânimo para que ela parasse de fumar, que ela tivesse determinação. E quando eu voltei, começamos a conversar com ela e tal, e ela parou de fumar. Olha. Eu falei, tem alguma coisa a ver? Não sei, mas eu acho que lá tem uma conexão... não sei se tem isso, né? Você está num local que é mais sagrado, que é onde tudo aconteceu, tem uma conexão mais forte, não tem? Na verdade, não. Não tem, não existe. Não, o local mais forte da conexão, não. Tem um local que mais te influencia a se conectar. Ah, entendi. Ok? Então tem local que ele te influencia a essa conexão. Por toda a história, por tudo aquilo que você... Certo? E isso pode ser... Então significa que lá eu estava mais conectado. Exatamente. Aquilo facilitou a sua conexão. Certo? Entendi. Às vezes você pode ir em determinados lugares e que não tem nada a ver com o ambiente religioso. Mas tinha alguma coisa naquele ambiente, ou alguém precisava ouvir alguma coisa, receber alguma coisa, e naquele momento aquele local acabou provocando uma conexão que o próprio local
estava necessitando. Às vezes, próprio local? O próprio local. É comum, às vezes, você encontrar com alguém, ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, de repente ela volta e diz assim, cara, foi Deus que mandou você falar isso comigo. Foi Deus que mandou você vir aqui. Aí você diz, como foi Deus? Eu não senti nada. Eu fiz algo normal para mim, perfeitamente comum. É comum para você, mas e aquela não... passagem que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Lucas 18. Tá. Ok? Está conversando com um jovem rico. O jovem rico diz, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Ele diz, conheço e pratico desde a minha mocidade. Jesus diz, então falta você uma coisa, uma só, irmão. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ok? Ele não fez, ele não gostou. Ele não quis abrir mão do material. Não. Jesus estabeleceu uma régua e ele disse, eu não gostei dela. E Jesus disse para ele, entre aspas, não em palavras, se você não gostou, isso não é um problema meu. Eu não vou baixar a régua para te agradar. Para te agradar. A régua está aqui, se você quiser entrar, vamos embora. Se não quiser, Lucas 18. No 19, ele entra na casa de Zaqueu, um velho rico. No 18, jovem rico. Sim. No 19, velho rico. O que o problema não é a riqueza, é a imaturidade. Entendeu? Na casa de Zaqueu, Lucas 19, ele diz, hoje veio salvação a essa casa. Mas o cara é rico, não é mais fácil passar um camelo Sim. do que um... Entendeu? Então ele está dizendo, o problema não é a riqueza, é a imaturidade. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Alguns tipos de divórcio, biblicamente, não dão direito ao indivíduo a casar de novo. O divórcio, na Bíblia, é um pecado? Não. O divórcio não é pecado. Não é pecado? Não. Pecado é um novo casamento incorreto. Ah. Por isso é que as pessoas precisam entender que, biblicamente, a única saída de verdade do casamento, ela é para baixo. Entendeu? Então é melhor pensar antes de entrar, porque... Entende? Então, eu sei que hoje, com o humanismo ateísta, essa visão do homem no centro de tudo, é muito... Mas eu não mereço ser feliz? Bom, merece, é lógico que você merece. Agora, você não precisa casar para ser feliz, nem para fazer sexo, você precisa casar. Para você não morrer, você precisa de ar, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de sono. E isso, se você não tiver, você morre. Sexo, não. Entende? Então, tem coisas que descredenciam. Por exemplo, um camarada, ele divorciou, enfrentou um divórcio, e eu tenho um ministério na igreja de casais. Ele vai poder trabalhar, dar aula, mas ele não vai ser o líder desse ministério, porque aquilo que ele vivenciou lá atrás o descredencia para viver outras coisas lá na frente. Se as pessoas acham correto ou não, eu não posso negociar com elas. Eu posso negociar com elas meu carro, minha casa, sim, né? Mas eu não posso negociar com elas os valores de Deus. Vamos falar do casal que você reconciliou. Como que foi essa história? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, não vou usar o nome, ok? Chama de Celso. Tá. Não, na verdade... Pode contar, se não quiser contar a história, não precisa. Não, a história eu só prefiro, até porque, né, é uma questão particular usar o nome aí das pessoas. Mas um amigo havia se divorciado, ok? Ele acabou tendo uma queda e divorciou-se. E ficou sozinho nessa situação. E aí ele me procurou, eu falei, cara, fica comigo um tempo e eu vou casar você de novo, só que eu vou casar você de novo com a mesma mulher. Nós vamos recuperar esse negócio. E fizemos um trabalho, né, que durou um bom tempo. E ele acabou, né, conseguindo reconquistar a confiança, a admiração, né, pelo menos inicial da esposa. E eu acabei tendo o privilégio de casar esse casal de novo. E, aliás, esse foi um dos motivos da igreja se chamar Recomeçar. Porque nós começamos a dar uma oportunidade a pessoas... Quanto tempo ele ficou separado? Eu acho que uns 2 ou 3 anos, acredito. É bastante tempo. Eu acho que isso. E depois desse tempo todo... Está casado, hoje é pastor, bem casado, família reconstruída, graças a Deus. Que maravilha. Quais são os conselhos que o pastor mais dá para os casais? Aprenda a lidar com conflito de interesse. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Tem diferença casal novo, casal já velho, como teve a diferença lá da imaturidade da Bíblia, do dinheiro, né? Tem diferença também? O casal novo tem algumas reclamações mais constantes e o casal velho, não aguento mais ele não liga mais para mim. Quais são a maioria das reclamações que o pastor ouve? A maioria das reclamações é que o outro precisa mudar. O casal tem muita dificuldade de entender que para atingir 100% basta que um mude 50%. Tá certo? Então, se um muda 50%, o outro muda 50%, a somatória dos dois... 100%. Dá certo. O grande problema é que uma parte não quer mudar nada. O defeito sempre está no outro. Exatamente. Certo? Mas a imaturidade ainda é um dos maiores adversários do casamento.
Imaturidade. Imaturidade. Não tem a ver muito com idade, não. É, porque tem homem de 50 que é uma criança. Isso aí, exatamente. Você vai conversar, eu na minha sala, eu tenho um baleiro com pirulito. Aqui tem um docinho, pode comer. Isso aqui é para comer, viu, pastor? Então, eu tenho lá também. Quando um casal chega, às vezes me pede um conselho, eu não dou, eu dou um pirulito, dou uma paçoca, diz, pode comer, vai embora, que melhora isso aí. Porque é tanta infantilidade, Sim. Ou então é aquela questão da recompensa, é aquele comportamento de foca. Eu faço desde que me dê um peixinho. Entendi. Tá certo? Então as pessoas querem sempre uma recompensa imediata. Elas não querem fazer nada para melhorar a médio e longo prazo. Então, aí eu vou fazer isso e ele vai fazer o quê? Eu vou fazer isso e ela vai fazer o quê? O que que eu ganho por fazer isso? Entendi. Tá certo? Então a gente acaba ajudando as pessoas a olharem para si mesmo. Na verdade, não tem nada de novo, Celso. Casamento eu vou hoje desde as periferias até os alfaviles. É tudo igual. É tudo igual, meu irmão. Entendeu? Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Ué, você sai para trabalhar de manhã, volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. É mais ou menos isso, entendeu? Ai. Deve ter muitas reclamações do casal que não tem sexo, que não faz sexo, que não procura, um não procura o outro. E deve ter também aquele cara que quer toda hora. Deve ter esse tipo de reclamação, né? Tem. Os que querem toda hora é mais exceção. Tá. Tem alguns, bem poucos, certo? E tem crescido o número, pelo menos, talvez por causa da liberdade de expressar, as mulheres hoje querendo mais sexo que homens. É, mas tem mudado isso? Eu não sei, se tem mudado, eu não sei. Eu sei que tem chegado o meu conhecimento, você tá entendendo? Se mudou, talvez isso já existisse, mas elas tinham um pouco de... Como assim? Uma mulher que quer... Poderia ser mal compreendida. Uma vergonha de externar, né? Isso, isso aí. Mas os motivos pelo qual o homem faz sexo é um pouco diferente da mulher, né? O homem, por exemplo, o que motiva o homem na maioria das vezes é o estresse, esse estresse superficial do dia a dia. Isso motiva? Isso motiva. Se ele estiver estressado demais, aí não adianta, né? Tá. Mas esse estresse, peguei um engarrafamento, aconteceu isso, tive um aborrecimentozinho, e o cara fica meio... Pô, cara, a hora que chegar em casa eu vou tomar um calmante, né? Mas em contrapartida, o estresse do dia a dia impede que a mulher tenha um interesse por sexo. Por isso que há esse desencontro. Você está aqui e sua esposa está num ambiente estressante também dela. Quando vocês encontram, os dois estão estressados. Ela quer bater um papo, conversar, falar para desestressar. E você quer fazer sexo. Pronto, já saiu faísca. Aí já era. Não tem um senso comum entre os dois, né? Isso aí. E é difícil entender isso, hein? Então, depois que você entende, você pode combinar como as coisas funcionam. Certo? Fica tranquila hoje que eu vou ter um dia um pouco estressado. Não, pelo menos bater um papo, né, como é que funciona. Certo? Sim. Olha, hoje eu estou estressado. Vamos resolver? Ao invés de uma partida oficial, vamos jogar uma peladinha, por exemplo. Tá. Bota um chinelo aqui, outro ali, vai só suar e tá tudo resolvido. Certo? Então, eu acho que essa intimidade, Celso, que é legal, poder falar disso, sabe? Brincando, sem cobrança, sem só tenho você, e sem aquela coisa que dê ao outro a obrigatoriedade de fazer as coisas. Eu acho que essas pessoas são meio atrapalhadas com isso. Tem algum divórcio que é permitido? Existe isso, não? Segundo Jesus, o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Então Jesus diz que todo divórcio acontece por causa da dureza do coração. Então já existia divórcio naquela época? Sim. O Moisés, ele oferecia, né, a quem o procurasse a carta de divórcio. Foi essa a reclamação dos fariseus a Jesus. Mas espera aí, Moisés desde aquela época oferecia a carta de divórcio, como é que o senhor vem falando agora? Tá. Né? Aí Jesus disse, mas não era assim desde o princípio, certo? O casamento, ele é opcional, ok? Só que pessoas não sabem da seriedade dele, Celso. Então, se ele soubesse a seriedade do casamento... Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então só troço ruim. Isso é uma pessoa só. Para sempre. É para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico
que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou, Sim. e o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse, o divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar, a vítima que não quer perdoar, então sempre vai culminar no que Jesus disse, que é dureza do coração. Dureza do coração. Dureza do coração, certo? Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é brincadeira, tá certo? E, para isso, elas precisam se tornar responsáveis. E é complicado. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com isso por causa dessa banalização. Tem muitos jovens bons, né? Inclusive na igreja, não tem? Uma juventude muito forte na igreja. Tem assim, eles são muito promissores, Tá. certo? Mas eles são muito voláteis, eles são muito líquidos, vamos dizer, essa expressão de, sabe? Esse modelo líquido que tende a contornar tudo e não resolver nada. Entendi. Sabe? Então, eles, na maioria, eles querem o mínimo de cansaço possível, o mínimo de estresse possível, tá certo? Qualquer coisa que a tecnologia lhes ofereça para que eles não precisem pensar, eles estão dentro. Ótimo. O problema é que isso vai atrofiando. Vai. Certo? E isso é problemático. E numa geração que só pensa basicamente em si e prazer momentâneo, ele não está preparado para casar, não, irmão. O casamento é uma sociedade, exige prestação de conta. Tem que dizer onde vai, que horas volta, se pode ir, se o outro está com a agenda alinhada com a sua. Comprei. Filhos. Aí é outra fase, irmão. Aí é uma outra. E aí tem gente que é casado, casou com outra pessoa que já é casado, que tem 2 filhos do primeiro, e o outro tem 2 do outro, e aí agora eles têm 2 juntos. E já não sabe quem é filho de quem, a hora que tá não sei o que, se tá nela. Aí é os meus, os seus, os nossos. Então você não precisa nem do diabo. Aí numa briga ele ofende o que não é dele, aí pronto. Aí você paga o colégio, internet, paga tudo desse aqui. E não paga do outro. Mas não é seu. Entendeu? Uma hora você joga na cara. Aí o aniversário dele, o pai vem, não deu um tostão e pergunta se o filho tá gostando da festa. Que é você que tá pagando. Fica de olho na sua mulher, que era ex dele, agora tá legalzinha porque tá feliz, você tá tratando bem. O menino ainda fica torcendo pro pai dele pegar a sua mulher, que é para restaurar a família. Então, irmão, é melhor nem conversar sobre isso. Porque... Meu Deus do céu. Mas a gente lida com tudo isso. Com tudo isso, né? E fora que quando o casal que tem um divórcio se separa, é incrível que o amor se transforma em ódio rapidamente, né? Quer conhecer alguém, Celso? Se separe. Diz que ex é para sempre, né? Não, exatamente. Não tem. É igual radiação. Já era. Vai te matar devagar. Como que a sua igreja se posiciona sobre o aborto? É a Bíblia contra o aborto, não é isso? Sim. É a vida? Na verdade, Celso, eu acho que vale a pena nós tentarmos entender qual é o propósito disso. Tá certo? Porque, vamos lá. Vamos dizer que sua esposa chega em casa, ou a minha esposa chega em casa, chorando do que sofreu um estupro. Sim. Na rua. Ok? Não vai haver aborto. Ok? Imediatamente você vai conduzir sua esposa a um hospital, vai fazer todos os procedimentos. Ok? E sequer vai saber se engravidou, se não engravidou. Porque esse fato aconteceu dentro de um ambiente legal, ético e moral. Ok. Ok? Então não é para resolver isso que o aborto está. Não é para resolver essa questão. Tá certo? Então, nós teríamos uma criança que está sendo abusada, não pode falar nada porque está sob ameaça de morte. Essa criança acaba engravidando. É outro caso que precisa ser visto. Não dá para ver tudo da mesma forma, mas também é um número bem pequeno. Ok? Teríamos aquela criança que foi descoberto que estava com uma má formação. Então, a criança sem cérebro, aquela coisa toda que não daria vida nem para a criança e nem para os pais. Outro caso. Eu não estou aqui falando se está certo ou se está errado. Colocaria em risco a vida da mãe, né? Exatamente. Tá. Mas a maioria, irmão, é para resolver problemas de mulheres solteiras, grávidas de homem casado, mulheres casadas, grávidas de homem casado, mulheres solteiras, grávidas de namorado. Então a proposta que está aí para o aborto não é para resolver problema nenhum, não, senhor. De verdade, não. Eu não sei se eu posso usar isso, depois você corta se não puder. É para resolver sacanagem. É para resolver procedimentos, certo? Que na verdade não são morais. Entende? Então, como nós estamos, quando vamos fazer isso, nós vamos tirar o prazer, tá certo? De algumas pessoas.
Então, na verdade, elas estão legislando em causa própria. Porque se a gente pegar os 3 primeiros casos, certo? Talvez não abortaríamos a criança, pegaríamos essa criança, filha de outra criança, iria para um ambiente adotivo, ia ter todo um aparato para isso, tá certo? Essa criança sem cérebro, como é que vai fazer? Mas não é para isso, não. É para resolver. Você pode notar, 99% desse negócio é para consertar bagunça de irresponsável. Já foi alvo de crítica após aceitar convite para evento de maçonaria. Teve isso? Verdade. Verdade? Verdade. Eu fui pregar num congresso que era quase internacional, me parece, da maçonaria. Entende? Recebi o convite e decidi ir. Eu fiz algumas ressalvas para ir. A primeira delas é que eu não poderia receber R$1 desse evento, em nada, nem como oferta, nem como nada. Segundo, eles não pagariam nem minha passagem, ok? Eu só ia ficar no hotel, porque era um hotel que estava feito. Terceiro, eu deveria ter assim, a condição de pregar o que eu quisesse. Aquele que me convidou permitiu e eu fui lá e fiz. Agora, eu não sei o que é maçonaria, porque maçonaria, quando eu vejo que alguém fala que é da maçonaria, vira um barulho na internet. Não é um negócio meio secreto a maçonaria? O que é a maçonaria? Eu conheço muito pouco. A única coisa que eu tenho... Conheço também, não sei nada de maçonaria. É o seguinte, ó, eu sirvo o Deus que é dono de todas as coisas. Sim. E ele me disse o seguinte, você caminha comigo até quando você quiser. O dia que você não quiser, pela porta que você entrou, você vai embora. Quando alguém me diz que se eu entrar numa instituição e crescer um pouco mais, eu vou ter dificuldade para sair, eu já descobri que ela não é para mim, ué. Se Deus me dá margem de sair a hora que eu quiser, alguém vai dizer que eu não vou sair? Eu não cometi crime nenhum, então eu optei por continuar livre. Se é verdade, eu não sei, é o pouco que eu conheço, mas deu um barulho sim, certo? Mas eu achei que aquelas pessoas que estavam lá me receberam muito bem, me deram a oportunidade de falar de Cristo, certo? Para elas, sim. Tá certo? Fui muito bem tratado. E a missão de um pastor não é levar a palavra de Deus e de Cristo para todos os lugares? Mas ele também tem que ter o cuidado, porque do que ele vai fazer. Eu costumo dizer o seguinte, o importante não é onde você vai, é o que você vai fazer lá. Tá certo? Então, quando eu entendo que tem uma missão para ser feita, eu vou, certo? Se eu sentir que não tem, pode ser um culto. Você não vai? Eu não vou. Não é para eu ir. E hoje você é convidado para pregar em outras igrejas? Sim. Mesmo que não seja da sua, assim, você pode pregar no Brasil inteiro? Sim, hoje eu tenho assim. Tem algumas denominações que são bem fechadas. Não convidam ninguém. Ok? Então é o modelo delas, não é se está certo ou se está errado. Mas hoje eu vou basicamente Brasil inteiro. Todas as igrejas. Você não faz o que quer, você faz o que precisa. Não é? Exatamente. Não precisa ser. Eu faço o que eu quero. Se você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo. Certo? Como que é isso? Você só é livre de verdade quando você faz o que não quer. Mas o que precisa. Quando faz o que não quer. Então quem faz o que quer... É escravo do seu próprio desejo. Do seu próprio desejo. Ele é escravo de si mesmo. Às vezes você levanta no horário... Você já teve vezes que você não quis ir trabalhar? Já. Você foi? Fui. Por quê? Porque você fez o que precisa e não o que quer. Porque você é livre. Cara, entendeu? É uma visão diferente isso. Porque se você fizesse o que você quer, Celso, você não seria o Celso. Você não teria chegado onde chegou. É verdade. Você só chegou onde chegou porque você fez muita coisa que não quis. É verdade. Então, entendeu? Eu não tinha pensado nisso. Aí você se libertou. Ok? Entendi. Hoje você é livre. Tá certo? E quando você vai ter lazer? Quando precisar. Quando precisar. Por que pessoas não gostam de livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é o retorno do que elas fizeram. Quando elas têm que encontrar-se com aquilo que elas fizeram, entende? Aí elas não gostam. Aí a culpa é do governo, é de Deus, é de fulano. Então, a sua alma, ela se satisfaz bastante quando as suas decisões de médio a longo prazo, ok? Elas são assertivas. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso começa a nortear a sua vida num equilíbrio. Então, por exemplo, você vai investir? Vou investir. Qual é o risco do meu investimento? Ele é alto, então nunca coloco mais de 5%. Porque se eu perder, eu perdi, sabia do risco, mas ele não comprometeu o meu todo. Entende? Esse é o cara equilibrado. Eu vou arrumar uma amizade, vou. O que é que eu quero? Eu preciso de um amigo, preciso de uma pessoa. Não. Eu preciso dessa pessoa para quê? Eu estou com o meu colesterol alto, meu triglicerídeo alto, então eu estou comendo mal, eu não estou fazendo exercício, então eu vou precisar de uma pessoa fitness. Então eu vou procurar um amigo que gosta de fazer exercício, que coma bem. Ele tem que ser bonito? Não. Ele vai frequentar a minha casa? Não. Entendeu? Ele não vai fazer parte do meu destino, ele vai fazer parte inicialmente da minha agenda. Tá. Fazendo parte da minha agenda, eu descubro se ele faz parte do meu destino. Entendeu? Primeiro entra na minha agenda, depois vai para o meu destino. Ou não.
Ou só fica na minha agenda? Exatamente. E se não for legal, também sai da minha agenda. Exatamente. Eu não preciso eliminar ninguém. É só reposicionar. Você descobre, entrou. Não cabe aqui, cabe ali, não cabe aqui. Quando os reality shows entraram no Brasil, eles trouxeram junto consigo uma cultura, a cultura da eliminação. Não gosta das pessoas. Tchau, elimina. Bota a sogra no paredão, o cunhado no paredão. Bota as pessoas no paredão. Então, porque isso é cultural. Você trabalha com isso, você sabe como é que funciona. Certo? Não é simplesmente o que você está dizendo, você está formando uma opinião, você está formando uma cultura. As pessoas estão olhando para aquilo e muitas delas não são capazes de discernir, certo, a realidade da ficção. Certo? Então, a regra da felicidade, do prazer, da satisfação é isso. Eu preciso de oração, leitura bíblica, meditação. Vamos lá colocar por partes. Corpo, alimento, lógico. Corpo material. Preciso de coisas materiais. Materiais. Certo? Alma. Aí eu preciso do lazer, dos amigos, do bate-papo, daquela coisa toda, certo? E espírito? Espírito, aí eu preciso de oração, eu preciso de leitura, eu preciso de conexão com o mundo espiritual. Vou te contar uma coisa. Solteiro feliz ou um casado infeliz? Isso, verdade tremenda. Tem gente que vê esse mundo para carreira solo, irmão. Né? Não tem que se meter com esse negócio, não. Não tem talento, não tem predisposição, não tem vocação para casamento. Isso. Não tem vocação para casamento. Tem cara que veio para cuidar da mãe, não tem nada de errado. A mulher dele sempre foi ser a mãe. Entende? Tem camarada que quer dividir nada, a mulher que não quer dividir nada. Então não tem nada de errado, certo? O grande problema nosso é a questão sexual. Sim. Tá certo? Só isso. Certo? Se eu não quero mulher e não quero sexo, que isso também está crescendo. Não quero homem e não quero sexo, beleza, tá tudo certinho. E tem camarada que é feliz pra caramba. Eu, por exemplo, eu me casaria de novo com a mesma mulher. Eu também. Eu não tenho problema com isso. Eu brinco muito falando do casamento, mas meu casamento é extraordinário. E casamento infeliz tem solução? Tem, basta que alguém queira mudar, né? Mudança CD, né? Por exemplo, as pessoas, o ser humano não muda. Muda. É que a percepção é um negócio muito complexo. Você vê, pessoas que têm mau hálito, eles têm o nariz em cima da boca. Sim, não percebe nada. Não percebe nada. Mas se o outro tiver... Sim. Aí de longe ele sente. Exatamente isso. Entendeu? Então, a mudança, o que precede a mudança é a percepção. Então, por exemplo, você pode perceber primeiro pela avaliação dos outros. Se uma pessoa disser que ser um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disserem que ser um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disserem que ser um cavalo, compra uma ferradura, porque realmente... Então tem gente que vai recebendo informação de que é ruim e todo mundo está errado. Não é possível. Você não está bem com... a voz do povo, a voz de 20 e a voz de... não é possível. Perdoar um adultério ou não perdoar? Depende. Eu acho que algumas situações... Perdoar, sim. Perdoar sempre. Uhum. Ok? Não tem esse negócio, não. Tá. Perdoar, você tem que perdoar. A pergunta é, eu vou continuar convivendo com essa pessoa de forma conjugal? Ok? Sim. Então, eu acho que, primeiro, foi um acontecimento único, tá certo? Precisa ser avaliado. Tem uma série de coisas, porque a pessoa fala adultério, ela não tem noção do que é isso. Por exemplo, um adultério, ele nunca é igual ao outro. Se a pessoa, vamos supor, o marido traiu a mulher. Se a mulher é conhecida da mulher dele, é um problema maior. Tá. Se a mulher é mais nova que a mulher dele, é outro problema. Se a mulher é mais bonita, é outro problema. Só vai agravando. Os atenuantes só vão... Tá. Essa mulher engravidou, entendeu? Ele já é a primeira vez. Era cunhada? Aí bagunçou tudo, você tá entendendo? Então, não tem essa história de o adultério é tudo igual. Não é assim, não. Então tem que ver em que contexto ele aconteceu, quais foram os danos que ele causou em tudo aquilo. Tá certo? A mulher traiu o marido. Beleza. Mas o carro do cara que ela traiu é 10 vezes melhor que o do marido dela. A situação econômica, o cara... Tudo isso, Celso, são agravantes que vão dizer se dá para... É como se fosse uma árvore levando umas machadadas. Conforme o estrago, a árvore vai cair ou pode recuperar essa árvore? É isso aí, exatamente. Isso aí. Então não dá para... Cabe perdão? Cabe perdão. Cabe continuidade do relacionamento? Nem sempre. Casar com alguém da mesma religião ou nem casar? Bom, casar com alguém da mesma religião ajuda. Ajuda. Não é sinônimo de garantia, senão a gente não tinha divórcio. No meio dessa turma, tá certo? Mas ajuda pra caramba. É desejo ou é muito hormônio?
O quê? Você diz muito isso, que o hormônio tá à flor da pele, né? Que o hormônio combina com demônio. Bom, vamos lá. Você acha que o cara que tem muito desejo é porque ele é meio safado mesmo? Ou é o hormônio que faz ele ter essa... Não, presta atenção, olha só. Quando você sente o desejo sexual, ele pode ter duas fontes, Tá. certo? O céu ou o inferno. Ok? Tá. Então vamos lá. Eu achava que era só uma fonte, que era só hormônio. Não, vamos lá. Vamos levar para o mundo espiritual Tá. aqui pra gente. Porque o hormônio a gente já sabe que é ele Sim. o causador. Sim. Se você é sadio, o cara, se ele é crente, se ele é pastor, se ele é. Se tiver testosterona nas nuvens, Meu irmão, tá querendo... Aí é ou não é? É. Agora, vamos supor, você tem muito desejo por sua mulher. De onde Tá. vem? Do céu. Você está com muito desejo pela mulher do vizinho, do Satanás. Você está entendendo? A fonte vai te dizer se é legítimo ou não. Então, o garoto tem desejo pela namorada dele. Vem de onde? De Deus. Ele é homem, a namorada é mulher, está tudo certinho, Tá. são saudáveis. Agora, se ele vai fazer ou não, aí já sai do desejo. Vai obedecer ou não aquele. Aí é aquilo que a gente falou. Ele é servo ou senhor daquilo que sente. Tá. Ter desejo não é pecado. Não, pelo contrário, quem botou o desejo foi Deus. Agora você tem que saber. Tá, eu posso ter desejo. Eu olhei a televisão, vi, nossa, eu desejo essa. Não é pecado. Depende. Se você estiver do lado da esposa, é. Não, presta atenção. O Novo Testamento ele veio para dificultar muito a situação. Tá. Porque no Velho Testamento, o pecado era não matar. No Novo Testamento, se você irá contra seu irmão, você já matou. No Velho Testamento era não adulterarás. No Novo Testamento se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Então, a salvação ficou mais fácil, porque saiu da lei para a graça. Tá. Mas as regras ficaram mais difíceis. Quer dizer que cobiçar já... Já, então, qual é a receita do... Vamos aqui usar a sua... Tá. Vou usar a linguagem a seu favor, tá certo? Vamos lá. Vida sexual é igual carninha do baú. Tem que andar rigorosamente em dia. Se tiver, não existe comida boa para quem tá de barriga cheia. O prato pode ser o melhor do mundo. A escritora mais famosa escreveu um livro defendendo o desperdício que é o homem ter uma mulher só. É mesmo? Fazendo apologia a isso. Porque o homem, por exemplo, olha, normalmente, na regra, você, né, eu digo assim, eu nasci macho e fui treinado para ser homem. Homem é uma coisa, macho é outra. Uhum. Tá certo? Tem homem que não é macho, tem macho que não é homem. Ok? O homem, de onde eu venho, ele foi treinado para resolver, treinado para pegar a bolsa, ele foi treinado para ser homem. Certo? Sim. Esse homem, ele está desaparecendo. Certo? Ele está sumindo. Porque a mulher, cada vez que passa, tem a sensação que precisa menos do homem. Sim. Até porque a solução está muito prática aí para tudo. A Bíblia diz... Deixa eu ver. Eu posso ler, não posso? Pode à vontade. Então eu vou ler para você aqui. Tem um texto no profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 4, verso 1 diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que nós teremos 7 mulheres para um homem. Certo? E a mulher vai falar: não preciso do seu dinheiro, não preciso nada seu. Isso é bíblico, então? É bíblico. Certo? Nós só queremos ser chamada pelo teu nome, nós só queremos ter um homem, porque sumiu tudo, gente. Um homem está do lado do mico-leão dourado para ver só em cativeiro. E está caminhando para isso. Ué, cada dia que passa, nós vemos menos isso. Certo? E as pessoas são muito atrapalhadas quando vão defender, quando não respeitam, quando segregam. Aí vai a extremidade. Entendeu? Sim. Aí vai a extremidade. O cara quer defender de qualquer jeito e tem que ter, porque tem que ter. E o outro diz: ó, não tem. A gente sabe que tem, certo? Mas sabe que não é todo mundo. Entendi. Mas hoje essa linguagem minha já não serve. Porque o equilibrado não presta para nada. Certo? O equilibrado, ele quebra o sistema. Porque ele é educado. Entendeu? Então ele não serve. Porque não causa polêmica. Se não causa polêmica, não atrai a atenção do público. Não atrai atenção. É descartável, né? Isso. É descartável.
Então, um dos segredos é ser polêmico? Não, né? Não. É ser equilibrado, e ser firme da sua posição. Eu estou dizendo as pessoas são polêmicas, certo? Porque querem atender uma demanda. O equilibrado ele não está aí para a opinião dos outros. Ele vive a vida dele, pronto. Organizou, pronto, vai embora. E está tudo certo. O outro não, o desequilibrado não. Mas o que a rede social está fazendo é desequilibrando. Desequilibrando as pessoas. Jogando cada vez para lá. Colocar o fracasso de alguma coisa, colocar a culpa nos outros, é o primeiro sinal que você é o fracassado, né? Você sempre culpa o outro, né? Sim. É porque é mais fácil de enxergar, né? Existe o ponto cego, que é aquilo que você não viu, porque não conseguia ver mesmo. Sim. Certo? E existe aquilo que, se você enxergar, vai trazer um alto nível de responsabilidade para você. Então, esse você consegue ver, você só não quer. Ele não está no seu ponto cego. Você não quer ver, né? Você não quer ver. Seus pais nunca. A mãe nunca perguntou, pô, você me ama, meu filho? Nunca. Nunca, se você me ama, eu não sei, rapaz. Eu quero saber que o senhor me obedece, que eu quebro você no cacete aqui dentro de casa. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Eles nos criaram em cavernas. E nas cavernas que eles nos criaram, nós viramos guerreiros. Certo? Certo. Como guerreiros, construímos palácios. Como palácios, estamos criando nossos príncipes. E nossos príncipes são fraquinhos demais da conta.